já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá, mais uma semana de Ignorantemente. No episódio de hoje vamos falar sobre o que é isto do ativismo, como é que podemos juntar-nos às causas que nos chegam ao coração. Para me acompanhar nesta conversa ignorante, tenho comigo uma verdadeira inspiração, uma referência no ativismo em Portugal. É cofundadora do Tipping Up, co-diretora da Satyam Project, Global Shaper e pioneira no movimento He4She em Portugal. Isto é só uma pequena parte do que ela faz, tem uma presença grande nas redes sociais e, pelo que me parece, move montanhas para conseguir aquilo que quer. Carolina Salgueiro Pereira, bem-vinda! Obrigada, querida. Olha, esta introdução, eu disse assim muitas coisas, mas é mesmo verdade, isto é só uma pequena parte daquilo que tu fazes, que são assim os nomes grandes que as pessoas gostam de ouvir, não é? Mas como é que tu passas? Eu não te quero amassar com a pergunta que eu sinto que eu fui fazer um trabalhinho de casa, claro. Boa, yes. E sinto que as pessoas começam sempre com a pergunta como é que isto tudo começou e isso tudo. Hoje está a falar disso. Foi, que não querias que fizessem essa pergunta, tipo, lá vou eu contar a história do início. Mas é muito giro que tu passas de só, muito resumidamente, uma viagem que tu fizeste, eras surfista, uma viagem que tu fizeste até à Indonésia, e isso levou-te à tua paixão e ao teu àquilo que tu corres agora e que tu persegues agora, o ativismo que tu fazes diariamente e aquilo que é a tua vida. Como é que tu passas de uma viagem que foste fazer voluntariado, foste surfar, estavas com amigos, para de repente estar a perseguir um sonho e estar a fazer uma coisa que acreditas? Às vezes as pessoas romantizam muito isto e não falam da parte prática e achamos que foi... De repente um dia acordei, já sei o que é que eu quero fazer da vida, é isto, e vou atrás. Mas nem sempre é assim. Isto foi uma coisa que demorou ou foi rápido? Não sei. Estás a dizer que nem sempre é assim. Aliás, eu sou da opinião de que quase nunca é assim. Aquela coisa também que se vende muito, até mais no meio empreendedor, de larga tudo e cria despede-te hoje e cria o teu negócio amanhã. É tipo, pá, se não tens dinheiro não faças isso. Não é? Se calhar não é muito inteligente. E eu acho que a pergunta de como é que se passa de uma coisa, de uma viagem para o que eu estou a fazer agora, é mesmo o fator tempo, não é? É o fator tempo e consistência, porque desde essa viagem passaram-se 6 anos. E no fundo foi mesmo não sei, eu acho que foi sendo um aprofundar de entender problemas sociais nos quais eu queria ter um contributo positivo e nos quais eu queria fazer parte da solução, e isso vai-se construindo, e foi ao mesmo tempo também experimentar muitas ferramentas e ir percebendo. Isso é uma coisa que vai acontecendo, assim nós estamos a envolver em projetos ou a envolver em movimentos ou em iniciativas, vamos lidando com diferentes tarefas e eu acho que quase naturalmente vamos percebendo no que é que nós temos mais jeito e o que é que as pessoas na verdade querem de nós, não é? E perceber, ok, eu se calhar sou útil a fazer isto. E pronto, e depois é um bocadinho de consistência ir aprofundando as coisas aí no teu porquê, não é? No porquê que tu estás a fazer isto e o que é que tu queres fazer, etc. E o teu como é que eu vou fazer isto, como é que eu posso melhorar, etc. Sim. E achas que isso era uma paixão ou um bichinho que tu já tinhas ou que surgiu exatamente porque tu se calhar tiveste a sorte ou procuraste essa sorte e foste tendo essas oportunidades e pondo as mãos na massa? Eu já tinha. Aliás, a viagem à Indonésia surgiu porque eu fui escoteira desde que me lembro, porque a minha mãe meteu-me nos escoteiros com 5 anos. Sim. Então pronto, eu cresci com aquela frase do deixa o mundo um bocadinho melhor do que encontraste. E tinha isso escrito na parede do meu quarto e tal. Portanto, pronto, isso já é um bichinho que já vinha. E eu mesmo enquanto surfista, na altura, eu estava muito envolvida nos movimentos ambientalistas, ou seja, eu mesmo nisso tentava perceber como é que eu posso defender as ondas e como é que eu tinha sempre esse lado de estar aqui a sentir que estava a contribuir para alguma coisa. E portanto eu já tinha esse bichinho, eu queria muito viajar para a Indonésia,
juntei o dinheiro para a viagem, mas por ser tão importante para mim, foi-me super natural eu querer que a viagem deixasse um impacto positivo e daí criar o tal primeiro projeto e fazer da viagem um bocadinho mais do que isso, não é? Fazer da viagem quase um começar de alguma coisa que eu ainda não sabia bem o que é que era. Sim. Mas também pensando de uma forma prática para as outras pessoas, eu acho que nem toda a gente tem de ter já esse bichinho. Isso tanto pode já estar em ti e tu simplesmente alimentas, como tu próprio podes procurar. Há muita gente que me diz, né, que não sei, segue o percurso ou assim, e que quase as primeiras coisas que diz é que não sei que causa é que hei de apoiar, porque eu no fundo gostava só de estar a fazer bem e gostava só de estar a fazer alguma coisa e sentir que estava a contribuir, mas não sinto assim um chamamento para nenhuma em particular. E depois ficam bloqueadas aí, do género. Isso é muito interessante. Porquê que achas que as pessoas sentem essa necessidade e querem ajudar e querem fazer a diferença, mas não sabem como nem por onde? Porque para mim, acho que uma coisa está sempre aliada à outra, não sei. Pois, para mim, naturalmente também Pois, não é? Porque no fundo das coisas, e mesmo tudo, eu lembro-me, eu desde pequenina, que as coisas na verdade já me causava a injustiça, era das coisas que mais me causava irritação. Eu era aquela miúda que na turma do 4º ano, se calhar, está a haver um bullying qualquer, ou uma coisa qualquer que eu estou a achar injusta, e vou-me lá meter no meio, sem ter sido chamada para aquilo, ou seja, já tinha coisas de ser chamada à direção de ano porque me envolvi com não sei o quê, e isso já lá estava. E essas coisas de sei lá, mesmo o racismo, sem sequer lhe chamar isso, não é? Eu nem tinha noção desses conceitos, sim. Mas o racismo, a homofobia e outras coisas que eu via, se calhar em colegas meus muito nova, eu já os defendia, eu já andava ali a defender como se fosse a minha bandeira, não é? Giro. Ainda antes de entender essas bandeiras. Sim. E pronto, e eu acho que simplesmente algumas pessoas, de facto, eu acho que isto tem só a ver com o percurso, não sei, mais novas estavam a fazer outras coisas, como é normal. Sim. Eu, se calhar, não sei, não tive tão preocupada quando era miúda em ter namorados ou namoradas, ou o que fosse. Pronto, eu acho que simplesmente há um percurso. Sim. E há pessoas que sentem essa vontade de contribuir para alguma coisa e ainda não tiveram a oportunidade de experienciar e perceber o que é que realmente as irrita ou o que é que realmente gostariam de fazer. Sim. Mas isso procura-se e eu acho que a maneira mais fácil de encontrar é a fazer. Ok, envolve-te com, se não sabes se é o feminismo ou se é o antirracismo ou não sei, para o LGBTQ, inscreve-te em todas. Imagina, manda uma mensagem. Sim, mal não faz. Sim, exato, manda uma mensagem, tipo, todos os coletivos e movimentos em todas as causas estão sempre a precisar de pessoas, portanto, manda-lhes uma mensagem pelo Instagram, ainda por cima hoje é tão simples, a dizer eu gostava de saber como é que posso fazer mais, e vai vendo como é que a coisa flui. Claro. A ver quem é que te responde, quem é que tu gostaste mais, o que é que te apeteceu fazer. Mas isso é muito interessante. Eu acho que tem a ver também com a necessidade do ser humano de, obviamente, querer sentir-se útil, não é? Claro. E querer ser amado. Eu, há pouco tempo até houve um vídeo que ficou viral de um podcast americano que falavam de uma coisa super interessante, que é até os grupos de ódio. O objetivo final é serem amados, porque no fundo são pessoas que nunca se calhar tiveram atenção e juntam-se ali naquele grupo porque naquele grupo têm a certeza que têm coisas em comum com as outras pessoas. Sim. E pronto, isto muito resumidamente. Com a aprovação. Exatamente. Olha, mas vamos então dar um passo atrás depois desta introdução. Está bem, eu gosto. E o que é que para ti significa o ativismo? O que é que para ti é ser ativista? Pois, isso é sempre uma pergunta que gera controvérsia, né? Porque existem diferentes definições de diferentes coletivos ativistas para o que é o ativismo, por exemplo. Existe coletivos, por coletivos eu estou a usar esta palavra, mas para esclarecimento são grupos de pessoas que se juntam por uma determinada
causa, só que não existe uma identidade formal, não é? Portanto, isto no fundo ou movimentos, como lhe quiser chamar. E pronto, e há alguns que acreditam que só a mobilização, as manifestações, a ação direta, a confrontação, isso é ativismo. E há outros que consideram que não, que a consciencialização dos eventos, a educação, a criação de podcasts, por exemplo, outras coisas, também é ativismo. Eu sou da opinião de que isso é tudo ativismo. Acho que depois nos cabe a nós percebermos para cada causa em específico o que é que se calhar é mais eficaz em determinado contexto, porque, por exemplo, nos argumentos para, não sei, a consciencialização não estar a ser ativismo, por exemplo, no movimento climático. Pode ser que nós só temos 10 anos para reverter aquilo que está agora a acontecer, portanto, a única solução e a solução mais efetiva ou mais eficiente é a confrontação direta, é a mobilização, é a desobediência civil, por exemplo. E, portanto, eles consideram, ou alguns, podem considerar que tudo o que exista à volta, se não está a contribuir para isto, então até está a atrasar, no fundo, porque poderiam estar a fazer isto. E isso pode ser um ponto de vista, e eu acho que é super legítimo, mas por outro lado existem até outros movimentos em que tu já avançaste nas leis, mas ainda falta muita consciencialização da população. Por exemplo, no movimento LGBTQ em Portugal, nós, a nível de leis, estamos bem posicionados a nível mundial, mas claramente ainda existe muita homofobia e quase que tens o problema de teres o medo que algumas desses direitos recuem, não é? Com aquilo que está a acontecer e com o crescimento do fascismo em Portugal e portanto, o trabalho, na verdade, de educação e de consciencialização e de estar nas escolas e de falar e de mídia é super importante. Claro. Portanto, e se calhar uma mobilização, uma confrontação direta neste caso não faz sentido. Portanto, para mim, ativismo é tudo o que tu estejas a fazer ativamente em prol de uma causa em que acreditas. Sim. E eu acredito que sou das pessoas que acreditam que toda a gente pode ser ativista, que no fundo tu tens de encontrar a tua ferramenta de ativismo e depois ser consistente nisso. E acho que o perfeito é, mesmo se tiveres um podcast, por exemplo, é estares atento ou atenta à causa que tu queres trabalhar e conseguir perceber como é que o teu podcast, no fundo, pode ser a coisa mais eficiente naquela causa. E às vezes é super eficiente, sei lá, falamos, por exemplo, ainda há pouco tempo estava a ver um documentário na Netflix que é o Disclosure, que é sobre a representatividade trans nos mídia, e há poucas coisas mais poderosas para aquilo que foi o movimento trans do que existir a representatividade e do que se começar a dar voz às pessoas trans, porque eram no fundo representadas por coisas que não as representava. Sim. E essa normalização de percebemos que são pessoas comuns e que é uma coisa super natural aconteceu muito com o poder de começarem a crescer coisas que de facto nos mídia as representam, ou de coisas passarem a ser dirigidas por pessoas trans ou convidarem pessoas trans para não lhes fazer, sem ser para lhes fazerem pergunta se já trocaram um órgão sexual ou não, e sim perguntarem coisas importantes da carreira delas e as pessoas perceberem que as pessoas trans são mais do que serem trans, etc, etc. E isso foi um twist nos mídia e aí foi importante. Portanto, é mais isso, é entender, é sermos ativos e entender e procurar perceber como é que podemos ser mais eficientes sempre. E em termos de temas, há assim os temas que são mais óbvios, que hoje em dia são mais falados. Eu acho que tu já tocaste um bocadinho em todos, obviamente não em todos, mas assim nos que são mais falados hoje em dia. E onde é que está a linha que separa, se é que existe, o que é que pode ser considerado um tema que faça parte do ativismo? Imaginamos
Por exemplo, aqui há uns anos era muito text while driving, aquela coisa de não estejas com o telemóvel quando estás no carro e isto. Campanhas contra isto pode ser considerado ativismo, por exemplo? Ou não? É uma boa pergunta. Sim, assim, o último caso está a salvar vidas de pessoas, não é? Mas eu, por acaso, costumo identificar mais o ativismo com direitos quando humanos. Sim, no fundo é quando tu estás a querer gerar uma mudança maior no mundo, tipo, na direção quase em que as coisas estão a ir. E pronto, e considero ativismo em causas que sejam mais cirúrgicas, não é? Tipo, o feminismo é uma coisa estrutural, ou seja, iria mudar a estrutura de como é que as coisas funcionam. Os direitos LGBTQ vão mudar a estrutura de como é que as coisas funcionam. O racismo é estrutural e, portanto, se és antirracista também tens de mudar a forma como as coisas funcionam. E, portanto, acho que eu vejo mais o ativismo, e a justiça climática, por exemplo, também exige que nós mudemos. E, portanto, eu vejo o ativismo como algo que muda quando estás a falar de mudanças estruturais. Mas inclui aí a cultura, inclui aí uma série de coisas que são, de facto, estruturais numa sociedade. E depois acho que todos os temas, dentro destes todos que já falámos, até mesmo cultura, mídia, antirracismo, LGBTQ, feminismo, justiça climática, etc., são refugiados, são interseccionais. Portanto, isso é outra coisa um bocadinho mais à frente, mas é quando estás a trabalhar perceberes como é que isso se interseta com todos os outros movimentos. Claro. E interseta, não é? E perceberes que a mudança é uma mudança muito holística, e perceberes como é que tu, por exemplo, se estás a lutar pela justiça climática, como é que podes fazer isso de uma forma feminista, antirracista, para o LGBTQ, como é que tu fazes isso de forma a não deixar ninguém para trás, não é? E de forma a isto de facto ser progresso com todos juntos. Sim. Nós estamos aqui a falar de vários temas, uns são mais recentes, como por exemplo a mudança climática, etc. Mais recente, não é super recente, em termos de hype. Exatamente. Mas quais é que são as principais mudanças no ativismo, se nós pensarmos no ativismo que era feito há bons anos atrás, anos 60, anos 70, anos 80, e o ativismo que é feito agora? Quais é que são as principais diferenças e vantagens e desvantagens? Eu sei que tu não estavas lá. Imagino que não, és um vampiro. Assim, está aqui a faltar alguém. Nós, felizmente, há livros, né, que nos vão contando coisas. Exato, mas conseguimos ir à história. Eu diria que o digital vem a ser uma coisa... Se me tivesse de focar numa coisa, o digital é, de facto, para o bem e para o mal. Sim, uma ferramenta que vem completamente mudar a forma como nós fazemos ativismo. E desde acho que é uma coisa que não dá para não ter em consideração, e infelizmente, por exemplo, e a comunicação no geral, acho que infelizmente muitos movimentos ativistas, o departamento de comunicação ainda é muito... Tipo, aquela pessoa que faz uns posts no Instagram da manifestação que se fez, estás a ver? E nada contra, porque isto normalmente tem poucos recursos e etc. Sim. Mas eu acredito que a comunicação tem de passar a ser cada vez mais um departamento que não é só para dizer o que é que andamos a fazer, é um departamento estratégico mesmo, de como é que nós, através da comunicação, vamos também fazer o nosso ativismo. E o digital trouxe coisas boas e más. Trouxe coisas boas como de repente uma Greta Thunberg no fundo é um fenómeno de comunicação, não é? Aquilo acontece ali, se não conseguisse chegar a Portugal se calhar não tinhas mobilizado aquelas pessoas todas, mas essa pessoa consegue inspirar milhões de pessoas e alimentar movimentos pela justiça climática em todo o mundo. E no fundo novas colaborações a nível mundial e o que veio acontecer com esse movimento.
assim como acontecer um George Floyd nos Estados Unidos também veio alimentar os movimentos antirracistas. E são coisas positivas do poder que tu tens na comunicação e, no fundo, a comunicação molda a forma como nós vemos as coisas e a forma como nós vemos as coisas define como é que nós agimos perante elas, não é? E define se nós, por exemplo, achamos que está tudo bem ou tudo mal. Isso é uma coisa que nos é transmitida. Por outro lado, o lado negativo é que veio fazer com que os movimentos cada vez sejam mais polarizados. Portanto, temos um crescimento da extrema-direita também, e a acontecer também em Portugal, e tens por todo o mundo isso a acontecer, e agora os negacionistas com o Covid e essas coisas todas, e as fake news e etc., que é uma bolha que se alimenta a si própria, assim como nós, na verdade, também estamos numa bolha que alimentamos a nós próprios. E apesar de não, a meu ver, nem se pode comparar bolhas, não é? Porque há uns que depois entram na falta de noção. E pronto, mas o problema é que nós também, enquanto ativistas, temos de aprender que não podemos viver na nossa bolha e ficar só contentes com isso, que temos também de virtualmente, ou seja, só ativismo no fundo é um confronto com os status quo, com o que é o norma. Nós também no online temos de aprender a confrontar com a outra bolha, temos de aprender a entrar na outra bolha e a tentar passar a nossa mensagem a pessoas que estão muito polarizadas no lado de lá. Sim. E no fundo é isso, acho que é um desafio gigante. Pois, o maior problema no online também é o facto de... É mesmo isso que tu estavas a dizer, para além das pessoas estarem muito polarizadas, a forma como as pessoas interpretam os comentários, os vídeos, os posts que são feitos é à sua maneira, não é? Não é a mesma coisa que estar a ter uma conversa com uma pessoa em que estás a passar a emoção e a pessoa está a perceber o teu ponto de vista. Sim, isto se calhar até dás exemplos. Ainda é pior para isso, porque no fundo... Tu antes, imagina, mesmo que tivesse essa polarização online, as pessoas, tu tens pessoas quase certeza no teu grupo de amigos com opiniões diferentes das tuas. Claro. E por mais que online tivessem bolhas diferentes, vocês depois encontravam-se para um jantar. E, ou seja, há ali um atenuar porque as pessoas se encontravam no offline e às vezes ouviam coisas diferentes. Tu agora o que acontece é, tu podes passar meses ou um ano, basicamente o ano 2020 inteiro, praticamente, só a ouvir as tuas mesmas opiniões, porque não tiveste com ninguém. Portanto, tu andaste só a entrar ainda mais, de uma forma ainda mais aprofundada na tua bolha em específico. E não tiveste sequer contacto com pessoas de bolhas diferentes. Olha, daquilo tudo que tu estavas a falar agora... eu não consegui deixar de pensar que as redes sociais hoje em dia é muito difícil, eu sinto, que para as pessoas perceber a linha que separa eu estou a seguir uma causa que eu acredito e eu estou a lutar por uma causa que eu acredito, principalmente pessoas que não são ativas. Para ti, de certeza que não é difícil, não é? Já tens as coisas muito mais claras. Eu não acredito em nada disto. Eu estou aqui só para o chão. Do estar a seguir uma moda, não é? Isto falou-se muito por causa do movimento do Black Lives Matter. E queria fazer também um outro comentário que pode ser um bocadinho controverso, mas queria pensar nisto, queria que em conjunto pensássemos nisto. Okay. Que é será que o impacto de um Martin Luther King, daquele discurso todo, I Have a Dream, é maior do que o vídeo do George Floyd, por exemplo, porque estamos numa geração e estamos num tempo em que as notícias correm rápido. Num mês está toda a gente a ir fazer marchas e a lutar por uma causa, e de repente no mês a seguir já passámos para outra causa e já estamos a falar da floresta na Amazónia. Eu troquei aqui o timing, mas pronto, não interessa, era só para percebermos a ideia. Era só para percebermos a ideia e as pessoas vão esquecendo. E a minha questão é esta: será que antigamente o impacto era maior porque
porque as pessoas não tinham tanta... As coisas não corriam tão rápido, não é? As notícias e as conversas não eram feitas tão rapidamente, então as pessoas tinham mais tempo para ficar a matutar no assunto e para ficar a fazer essa mudança. Ou não. Ou se calhar isto também é só uma assumption minha e sou eu a ser ignorante. Mas qual é que é a tua opinião? Eu não sei, eu tenho esta dúvida, eu quero discutir. Eu tenho mesmo Agora estava a genuinamente... virar o podcast ao contrário. Não, eu tenho mesmo genuinamente Ok. esta dúvida. Eu acho que a rapidez com que as notícias correm hoje em dia afeta muitas causas. E já tive esta conversa várias vezes com o meu grupo de amigos e é mesmo verdade, eu às tantas fico mesmo overwhelmed com a quantidade de informação que me chega, com o que eu quero fazer com essa informação. Sim. E fico mesmo a bater mal. Eu, quando estava a acontecer isto tudo do Black Lives Matter, eu estava genuinamente a bater mal e houve dias que eu até chorei. Isso acontece. E pronto, e não estava a saber lidar com a Sim. informação. E depois, de repente, já estava tudo a mudar e depois eu estava a ficar ainda mais indignada porque eu do género, então, mas agora, a semana passada estávamos a falar sobre isto e era incrivelmente importante e agora de repente já ninguém quer saber, como assim? Portanto, eu acho que genuinamente isto tem um impacto na nossa saúde mental, quanto mais não seja. Portanto, quanto mais nas pessoas que de facto lutam por isto e que de facto isto faz diferença na vida delas, acontecer ou não. É um make it or break it, não é? Para a vida delas. Agora, eu não sei a resposta. Ok. Eu acredito que... Pronto, eu por um lado eu sei, e mesmo que isto sou presunçoso, que é... O fator tempo é mesmo muito importante e é tão importante para entendermos e até mesmo sabermos a história dos movimentos sociais e como é que se gerou a mudança e começarmos a estudar isso. É importante para a nossa paz pessoal, tanto e entendermos esse tempo para trás, como também darmos o seu tempo para a frente. O que é que eu quero dizer? Um Martin Luther King ou um George Floyd não assentaram em cima de um movimento que já vinha com muitos anos antes, de muitas pequenas coisas e de muita gente que trabalhava em prol do movimento antirracista. Portanto, há ali uma gota, que é a gota que sai do copo e que faz aquilo transbordar naquele momento em que sentimos uma mudança mais palpável, em que conseguimos mobilizar mais pessoas, etc. Mas na verdade já há toda uma base que tem-se construído para até chegar àquele momento. Aquilo no fundo não acontece por acaso, por mais que as pessoas... E eu sei que passa muito essa imagem de que, pronto, foi super random, tipo, foi o George Floyd, pronto, e porque é que não foi cinco George Floyds atrás desse, por exemplo? Porque isto tem uma explicação de muito trabalho, de no fundo... os movimentos terem força até localmente também e crescerem localmente, de muita consciencialização, de muita educação, até que existe um destes momentos, seja o Martin Luther King, seja um momento de George Floyd, ou até mesmo uma Greta Thunberg, e esse tipo de coisas. E depois também é normal que nós, portanto, em termos de entendermos o impacto ou o porquê daquilo ter tido muito impacto, acho que é mesmo estudarmos a história para trás e perceber que isso, na verdade, faz parte de uma cronologia muito grande de muitos anos. E que as coisas e que os movimentos vão avançando a si mesmo. Ou seja, um George Floyd aconteceu agora, mas o movimento não acabou depois daquela marcha. E, aliás, acho que foi depois um reflexo, por exemplo, de agora o que é que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, e vai ter reflexos. Isto é uma história muito longa que estamos a contar, no fundo. E a mesma coisa para a frente, que é... Nós só vamos mesmo conseguir entender o resultado ou a materialização de todo o esforço que nós aqui estamos agora a fazer daqui a uns anos. E
E eu também sou do tipo de pessoas que o meu dia-a-dia é em volta de pessoas que estão a trabalhar muito e que se estão a esforçar muito e estão muito dentro destes temas todos e leio muito e não sei o quê. E depois eu até com notícias do crescimento da extrema-direita em Portugal, eu chego a ficar, não sei, acordo um dia e estou a chorar porque estou nervosa de como é que isto pode estar a acontecer. Chegas. De nervosa de como é que isto está a acontecer, não é? E como é que, no fundo, quase que até me culpabilizo de como é que eu estou a deixar isto acontecer. E depois tenho que ter a calma de entender o contexto das coisas e em que momento é que eu estou. E entender que o trabalho que nós, na verdade, por mais que possamos sentir que estamos num momento muito mau, e estamos, que na verdade o mundo tem ficado melhor e não pior. As pessoas têm mais direitos agora do que o que tinham antes. E assim, e etc, etc. Portanto, é entendermos que essa mudança já vem de há muito tempo e de muita gente em todas as causas, na verdade. Tipo, desde os direitos das mulheres aos direitos LGBTQ, aos direitos dos pretos, etc. Falando mais especificamente das marcas, por exemplo, que muitas vezes fazem campanhas focadas em ativismo, nós, quer dizer, não sei sequer se pode chamar mesmo ativismo, mas eles só fazem, muitas vezes as marcas só pegam em certos momentos do ano, por exemplo, mais uma vez com isto do Black Lives Matter, aconteceu muitas marcas... Dia da Mulher. Dia da Mulher, exatamente, as marcas pronunciam-se muito em relação a isso. Acontece muito também com os direitos LGBT, chegar ao mês de junho, julho... São todos super São inclusivos. todos arco-íris, exatamente, tudo tem arco-íris na capa e no logo e pronto. Como é que tu vês isto? É uma coisa positiva? É uma coisa negativa? Chega a criar, podemos dizer que chega a criar awareness e como é que podiam fazer diferente? Como é que as marcas podiam fazer, as empresas podiam fazer isto de forma diferente e mais inclusiva e de facto fazer a diferença? Sim, é assim, entre uma marca estar a comunicar que é... pró-LGBTQ ou estar a comunicar que é homofóbica, eu prefiro que comunique que é pró-LGBTQ, não é? E que nem que seja pelas pessoas que viram aquilo e que sentiram, bolas, estes são assim, e eu sou um homofóbico retrógrado e portanto não pertenço ali, ou o que for. Agora, não chega, não é? Eu acho que há um walk the talk que é importante e que até mesmo eu pessoalmente, por exemplo, quando surge alguma coisa com uma marca, eu tenho sempre a preocupação de, primeiro, pronto, eu sinto que tenho alguns deveres éticos em relação a contribuir para o negócio daquela marca ou não. Se for, por exemplo, uma Galp, eu não trabalho. E não há mal em dizer isso, porque eles não vão chamar. Mas eu também já disse que não trabalho, portanto não faz mal. Pronto. Mas pronto, não porque acho que isso vai. Tipo, o próprio negócio é diretamente contra uma coisa para a qual eu estou a apoiar, não é? Todos os dias, que é a justiça climática. Pronto. Mas existem outras marcas que, se eu considero que não vão diretamente contra o progresso de uma causa em que eu esteja a trabalhar, eu tento ok, estamos aqui, eu não chamo isso ativismo, eu chamo isso uma campanha pró-social, vá. Okay. E eu tento sempre perceber o que é que eu posso fazer mais, seja dar uma formação, por exemplo, aos trabalhadores todos em diversidade e inclusão e como é que podem ter comunicação inclusiva e como é que podem de facto ser... promover a igualdade de género na carreira dos seus trabalhadores, etc. Ou seja, eu tento que seja um 2 em 1, que é, ok, nós vamos comunicar isto, mas eu adorava saber mais sobre o que é que vocês estão a fazer para perceber como é que, através do Tipping Up ou através de outra coisa em que eu esteja envolvida, como é que nós então podemos, de facto, estar a tentar mudar alguma coisa na cultura da empresa. E no fundo é isso, eu acho que é super importante que se ligue uma coisa à outra, até mesmo para depois não existirem alguns desastres
da comunicação, pronto, dessas Claro. empresas. Sei lá, às vezes há uma campanha do Dia da Mulher em que andam a distribuir rosas ou tipo ou coisas assim do género, estás a ver? Ou por exemplo tem um flyer cor-de-rosa que estão a distribuir a todas as mulheres na rua. Sim. Isso não, quer dizer, só estás a propagar a mesma coisa que está completamente Sim, descabido. é contraproducente. Exato. Pronto, portanto, eu acho que há esse alinhamento e é muito importante que exista esse alinhamento. E, na verdade, acredito que não só por uma questão ética as empresas deviam tentar estar alinhadas, mas até mesmo porque é bom para as empresas. Tipo, Claro. diversidade é bom para as empresas, a sustentabilidade é bom para as empresas, é bom para o negócio a longo prazo, é inteligente. Claro. E achas que as pessoas, porque, por exemplo, agora estávamos a falar das empresas e normalmente um conceito que é muito falado no mundo do empreendedorismo, empresarial e etc. é cada empresa, cada marca tem que ter o seu porquê, não é? Tem que ter assim um objetivo, um negócio, Sim. muito, o negócio deles é específico, mas depois têm que ter um objetivo que é o objetivo da marca. E de estarem associados a campanhas ou a certos movimentos vai ajudar a definir aquilo que é a marca e as pessoas também a conseguirem definir se identificam com a marca ou não. Esta é outra questão que eu tenho, que eu não tenho resposta. Tenho sérias dúvidas em relação a isto e debato isto várias vezes. Eu também posso ter dúvidas neste Podes, podcast. claro que sim. E debato isto várias vezes com os meus amigos, que é, achas que uma pessoa tem que passar pela experiência para sentir aquilo que uma minoria, neste caso um grupo que é oprimido, sente? E achas que, outra questão ainda, achas que uma pessoa que faça parte de um grupo que é oprimido tem mais facilidade em perceber outro grupo, em aceitar outro grupo ou não? Ok. Então, ou seja, desculpa, só antes de começares, imaginamos aqui um homem branco, cis, que tem de classe média alta, imagina, é preciso ser alta, classe média, pronto. Hetero, essas coisas todas. Bate ali! Bate ali! Bingo! Privilegiado! Exatamente. Achas que ao lado de basta ser igualzinho, mas uma mulher, Sim. Quem é que achas que vai ter mais facilidade? Ou isto não tem nada a ver? E estou só eu mais uma vez aqui a ser advogada do diabo e a fazer assumptions. Sim. Então, primeiro, acho que nós não temos de passar pelas coisas para termos empatia por elas. Acho que é uma questão de valores pessoais, é uma questão de educação e é uma questão de ética. Eu sei lá, eu acho que nós podemos perfeitamente perceber que pessoas a morrerem à fome é mau e nós nunca tivemos a morrer à fome ou que os refugiados morrerem afogados e mesmo assim estavam a tentar sobreviver no fundo, que isso não é fixe. Pronto. Pois, mas essa é a questão, nem toda a gente percebe isso. Sim, é verdade, mas pronto, mas a pergunta foi, achas que tem de? Okay. E eu não acho que tenha de, acho que é uma questão de uma pessoa ter, é uma questão de educação mesmo, tu tens de te educar em relação às coisas e entender que aquilo está errado e depois teres valores e teres ética e teres até também o privilégio de poderes fazer alguma coisa em relação a isso. Claro. Porque acho que também que aquilo que nós exigimos, ou melhor, acho que não devemos exigir a mesma dose quase de ativismo a todas as pessoas, não é? Acho que, ou seja, quanto mais tens ativismo é o preço que tu pagas pelo privilégio com que vieste à Terra, quase. É tipo o teu... É interessante. Sim, acho que, quer dizer, pronto, para aqueles que não têm esse privilégio, porque és tu que podes fazer, de facto, estás numa posição em que tu podes fazer alguma coisa em relação àquelas pessoas. Sim, sem dúvida, sim. E, portanto, acho que não pode ser exigido a mesma coisa, assim como não pode ser exigido sei lá, fazer exigências aos países em desenvolvimento que foram colonizados iguais às dos países desenvolvidos que colonizaram. Quer dizer, desculpem lá, pessoal,
tipo, há que pagar as contas. Vocês, isto não é bem assim, tipo, agora não pagam todos o mesmo, não é? E pronto, e portanto, a primeira pergunta é essa: eu não acho que as pessoas têm de ter passado pelas coisas. Ok. A segunda, na verdade, acho que é se uma pessoa que esteja numa minoria se entende melhor Sim. as outras minorias ou não. Eu, por um lado, eu acho que aí é um talvez, não tenho a resposta certa, porque, por um lado, eu já conheci muitos homens muito mais feministas do que muitas mulheres, e pronto, e eu acho que se eu for a olhar, no fundo isto e resume-se a educação, que é normalmente as mulheres que não são feministas estão mal informadas sobre o que é o feminismo, e os homens que são feministas percebem perfeitamente o que é o feminismo. Sim. E que não é o contrário do machismo, vá, ou melhor, que não é o igual a machismo inverso. E não acho que tens, e é a mesma coisa, pronto, acho que pronto, é isso, acho que não é mesmo, no entanto, há algumas minorias, por exemplo, é engraçado perceber como a comunidade LGBTQ esteve à frente de muitos movimentos. Por exemplo, agora na Polónia tiveram muito a liderar a luta feminista anti-aborto, ou por exemplo, ao contrário, imagina, estava agora a pensar, o movimento antirracista também ajudou muito a criar os direitos LGBTQ, porque foram mulheres trans negras que... Portanto, há aqui, eu acho que há algumas pessoas que sim, que de facto, porque estão em minorias, entendem o que é estar na minoria. Sim, eu acho que era mais por aí, ou seja, se calhar também fiz mal. Todas, estás a ver? Acho que tipo se assim uma coisa muito... Sim, também fiz mal a pergunta. Acho que tem aquilo que eu comes queria... down to people, quase que é um bocado... Tipo... Aquilo que eu queria mais perceber é, se eu já fizer parte de uma minoria e se eu for ativa nos direitos em relação a essa minoria, eu mais facilmente abranjo, não é? E sou ativista em relação a outros direitos, porque eu consigo compreender, não é? E até era aquilo que tu estavas a dizer: se eu ajudar, se eu for fazer marchas, se eu for fazer ativismo com esta minoria que não tem nada a ver comigo, depois quando eu precisar eles também me vão apoiar. É um bocado isto que acontece, porque são direitos humanos, somos todos humanos. Sim, eu acho que nós não temos, é isso, nós não temos de apoiar só aquilo que nos toca a nós, não é? Claro. Porque então, se fosse assim, no final isto não, tu olhavas para o lado e é tipo, olha, então agora não sobra ninguém, né? Exato. Individualismo, sim. E acho que é mesmo uma questão de educação, na verdade, no geral, porque se tu fores a pensar do porque é que alguém que se envolveu mais numa determinada causa e ir às marchas de uma determinada causa começou também a envolver-se noutros movimentos, foi porque muito provavelmente a experiência de estar envolvida naquela causa faz com que tu, indiretamente, vás aprendendo um bocadinho sobre as outras coisas, porque vais perceber que as coisas são... que se interceptam. Claro. E vais entendendo até mais sobre outras causas. Espera aí, que isto ali para o lado dos migrantes também não é nada, tipo, não é nada justo, que isto está aqui a explicar, e estás tu se calhar a trabalhar em, não sei, em justiça climática, que à partida pode parecer que não tem nada a ver e depois percebes que tem muito a ver. Pronto, portanto, eu acho que é uma questão quase de consciencialização que tu vais tendo. Claro. E é isso, mas é um talvez, não é? Porque tens exemplos dos dois lados, tens exemplos de pessoas que estão em minorias e que às vezes até usam isso como uma coisa de como uma desculpa. Sim, até eu sou não sei o quê, né? E não acho que isto esteja nada mal, tipo, tens pretos racistas, tipo, não, portanto não, pronto, não, é muito, e como tens tudo, sim, na verdade. Sim. Sim, ainda estamos um bocado a perceber, é difícil definir. Eu acredito que são minorias, né? Dentro dessas minorias. Sim. Mas há de tudo. E o que é que alguém pode ter contra um ativista? Por exemplo, tu já falaste... São chatos. Exato. Tu já falaste aqui da Greta. Sim. E
desde que se começou a falar dela, houve uma onda, para além da grande onda que ela trouxe com ela, super positiva em relação às mudanças climáticas, e muita gente a apoiá-la, houve uma onda também de pessoas a criticá-la. Inclusive é o grande tweet do Trump que ficou conhecido por todo o lado. Mas pronto, o que é que alguém pode ter contra um ativista partindo de um princípio que, pelo menos é a minha visão, que um ativista só quer o bem, não é? Tudo o que um ativista faz é para o bem da humanidade, para o bem para que toda a gente tenha a melhor experiência de vida possível. Então o que é que tu achas que pode estar por trás na cabeça de alguém que é contra um ativista, que é contra uma Greta, que é contra um movimento LGBT... Sim. Black Lives Matter. Pronto, primeiro, na verdade, não sei se todos os ativistas querem o bem, né? Porque eu acho que os outros que estão do outro lado, como tu estás a ver os ativistas consoante aquela que é a tua visão de o que é que está certo. É verdade. Mas os que estão do outro lado também se estão a considerar ativistas. Ativistas, sim. Mas é assim, eu acho que um ativista, seja de que lado for, está sempre a colocar em questão uma normatividade. Está sempre a agitar as águas, seja do que for e de que causa for. É alguém que está a pôr a questionar aquilo que é o normal, de agora. Ou aquilo que é o aceitável entre toda a gente. E sejam eles progressistas, sejam eles o que forem. E, portanto, eu acho que há sempre, primeiro, portanto, se é assim, seja para um lado, seja para o outro, tu tens sempre anticorpos, nem que sejam os do lado contrário, né? Quer dizer, imaginando que a norma é uma coisa que está mais ou menos no meio, que é aquilo que agora é o aceitável, e se também o que é o aceitável ou o que é a norma muda consoante as coisas mudam. Sim. Mas se aquilo que agora é o meio, puxem para, neste caso vou usar a esquerda e a direita, mas como uma metáfora, né? Sim. Puxem para a esquerda ou puxem para a direita, tens pelo menos os do outro lado que estão a querer contrapor. E portanto aí já estás a gerar. Eu também acho que eu só digo coisas que era bom para todos, mas eu não deixo de receber hate speech no Instagram e de receber mensagens do que eu costumo chamar de sapos. Mas, portanto, é isso. Há sempre... Acho que há várias coisas. E depois, mesmo dentro da comunidade ativista que concorda com as mesmas coisas, tu tens sempre pessoas que acham que tu poderias estar a fazer mais, ou pessoas que acham que tu poderias estar a fazer diferente. Por exemplo, na forma, não é? Ou seja, tens malta que... Tens malta que acha que pronto, estou aqui no movimento da justiça climática e sou vegetariano e tu não és, e há uns que, mas isso that's not the point, tipo, o vegetarianismo não interessa para nada agora, o que interessa é acabar com os combustíveis fósseis e não sei o quê. Então, tipo, até mesmo dentro da mesma causa tens essas nuances. Por exemplo, mesmo dentro do feminismo ainda existem feministas que não consideram mulheres trans mulheres e coisas do género. E portanto, dentro do próprio movimento e dentro das próprias causas, é normal que causes anticorpos. Aliás, em qualquer coisa em que tu dês uma opinião, provavelmente tens pessoas de opiniões contrárias. Sim. E é muito complexo, não é? Achas que as pessoas podem ter medo também de se juntar a causas ou de ser mais... não quero dizer agressivas, mas mais... como é que eu podia dizer? Sim, militantes, sim, não sei. Em relação a um tema que acreditem, achas que isso também tem a ver com a complexidade, não é? Porque lá está, nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar do ser humano e do cérebro humano.
E é sempre muito difícil tu conseguires definir. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de toda a gente, e se calhar por isso é que ainda no episódio do feminismo estávamos a falar sobre isso, e se calhar muitas pessoas que não percebem o feminismo é exatamente pelo que tu estavas a dizer, não são educadas e não entendem o que é que está por trás daquilo, e portanto não avançam. E eu acho que é este medo do desconhecido. É muito complexo e às vezes fica difícil as pessoas evoluírem por isso. Sim, eu concordo. Acho que em termos de termos medo por nós próprias, neste caso, há uma coisa que eu passei a perceber, que é, apesar de muitos comentários de ódio, até mesmo quando escrevo um artigo ou uma coisa qualquer, serem dirigidos a mim, aquilo não está a ser dirigido a mim. As pessoas às vezes ficam tipo preocupadas porque está a acontecer um caos qualquer no artigo qualquer que eu escrevi, mas eu sei que mesmo chamarem tudo e mais alguma coisa é porque são contra aquela causa, é porque são homofóbicos, é porque são machistas, é porque são uma coisa qualquer que eu fui para ali dizer que estava errada, não é? Então a pessoa sentiu-se atacada e ataca-me de volta e eu sou a cara que está ali, pronto. Claro. Agora, e há pessoas na linha do que tu estavas a dizer que têm medo de levar com este ódio, e eu acho isso completamente legítimo, só que isto tenho mesmo de dizer, e se puderes depois pôr um alerta, eu sei que isto não vai ser visual, mas põe, é tipo, isto é uma opinião super pessoal, porque eu acho que cada um é que gere o seu espaço pessoal e onde é que quer estar e a velocidade com que quer andar e tudo. Pronto, mas eu acho que não é por tu não expressares a tua opinião que esse ódio não existe em relação a ti. E portanto, e também acredito que ao não expressarmos a nossa opinião e a não apoiarmos aquilo em que acreditamos, na verdade estamos a deixar deteriorar aquilo que acreditamos, porque estamos a deixar que há aquela frase também de que o que me assusta não é que é o poder dos maus, é o silêncio dos bons, quase. E eu acredito muito nisso, porque eu acho que tu ter coragem é pensar em voz alta, percebes? É tu dizeres as coisas, e porque as pessoas, independentemente de tu dizeres em voz alta ou não dizeres, as pessoas que estão contra ti, elas já existem. Claro. Elas só não se estão a expressar, mas tu também não te estás a expressar, portanto elas na verdade estão a ganhar, né? Que é que tu não... Pronto, és uma pessoa neutra, e eu acho que o neutro depois cai sempre para o lado que no momento tiver a ter mais força, e estás a deixar isso para outros decidirem. E podes pôr em causa coisas em que tu acreditas acabarem ou retrocederem porque tu não estás a dizer nada, não é? Porque tu não estás a entrar para as contas, não estás a escrever a história, não é? Não estás a ter um papel ativo. E por isso eu acho que isto é, cada um tem o seu tempo e tem as suas ferramentas e tem a sua maneira de fazer. Por exemplo, eu recebo esse hate speech, mas discurso de ódio, desculpa o estrangeirismo, mas por exemplo no meu Instagram eu apago, só às vezes é que nas stories publico comentários e tal, que é para as pessoas perceberem que isso ainda existe. Mas eu quero que as pessoas que me seguem, porque normalmente são pessoas das comunidades que eu defendo, quero que sintam que aquilo é uma página segura, e não quero que estejam a ler um post meu, que façam scroll e que leiam ali, tipo, alguém chamar-lhes paneleiros. Não quero, tipo, não, na minha casa não, estás a ver? Pronto, e então eu apago, e há outras pessoas que não apagam, e também, por um lado, também acho que está tudo certo. Exato. Não é uma coisa que eu tenho... são formas diferentes de Exato. funcionar. Portanto, eu acho que o espaço de cada um é que gera, cada um é que sabe também quando é que está emocionalmente disponível para aquilo ou não. Também, às vezes, podemos não estar com capacidade emocional para isso, ou ainda não ter refletido muito sobre isso, e depois não temos a estrutura e aquilo custa-nos imenso. Pronto, portanto, cada um é que sabe os seus timings. Acho só que devemos de ocupar o nosso espaço, devemos de, no nosso tempo,
Exato, de uma procurar forma ou de outra. procurar ocupar esse espaço, com mais ou menos disposição. Sim. Não, nem sempre temos de estar a dar Sim, a cara. Às vezes podes estar a sentir que estás a contribuir e é um contributo gigante. Sim, é interessante o que estavas a dizer, porque é assustador pensar que alguém, para quem fala e para quem é ativo, é assustador pensar que alguém está neutro, e para quem está neutro é assustador pensar que se devia estar ativo ou pensar nas pessoas que estão ativas. Sim. E portanto Às esta vezes assim duas coisas dualidade... de partilhar, por exemplo, o conteúdo, não é? No fundo é Ou de escolheres... falar, não é? Basta falar sobre isso na tua família, no fundo, no escolheres teu grupo. amplificar Sim. as coisas. Sim, sim. Trazeres o tema à baila, nem que seja, lá está, a tua família, o grupo de amigos. E cada um, exatamente, e cada um depois escolhe até os terrenos onde quer fazer. Por exemplo, eu exponho muito e tenho debates com pessoas que não conheço de lado nenhum e que vêm com 7 pedras, mas, por exemplo, na família eu às vezes já escolho não ter... Tipo, escolho não ter aquela luta, estás a ver, naquele momento, só quero estar a jantar, pronto. Claro. E isso faz parte da minha saúde mental. E, Sim, portanto, porque também é o teu trabalho, não é? Não podes respondo estar sempre sempre a tudo, senão eu não dá, não é? E há pessoas que me perguntam isso, que é engraçado, que é, eu às vezes, não sei quê, por exemplo, ou até mesmo no local de trabalho, uma questão de, eu percebi que o chefe foi machista e não falei, achas que fiz mal, ou não sei quê, e mandam mensagens. E é do género, eu acho que deves falar e deves tentar naquele momento pensar, ok, neste momento vou ou não vou, mas também se existirem alguns momentos em que tu decidiste não falar para te protegeres, está tudo bem. Claro. É isso. Olha, fazendo aqui uma última pergunta e pegando em tudo o que nós estivemos a falar, aquilo que me parece e a opinião que eu tenho é que o ativismo e toda a vida à volta do ativismo é muito cansativa e é muito... Agora é ali tudo, sabe, pelo aspecto que tu estás, pá, este ter com essas olheiras. E pronto, e mesmo esta última coisa que estávamos a falar, que tu estás a dizer que quando estás em casa, às vezes apetece só estar a jantar e depois, se calhar, tu agora estás a dizer isso, não vou discutir sobre isso porque não me apetece, mas depois, se calhar, até te sentes mal por não discutir sobre isso. Sim, também. Já houve algum momento, até agora, nestes 6 anos, são 6 anos, não é? Que estás nesta vida de ativista, já houve algum momento que pensaste que não valia a pena? Tipo, estou farta, muitos. não quero. Que não valia a pena, não. Mas que sentir-me mais que eu não era capaz e que eu não fazia diferença nenhuma e coisas desse género, sim. Portanto, não era desistir. Já pensei em desistir várias vezes, mas foi super momentâneo. Mas o que naquele momento me estava a querer fazer desistir não era eu achar que a causa não valia a pena ou que o trabalho não valia a pena, é que eu não tinha capacidade para fazer. Okay. E eu acho que aí é... Felizmente os meus amigos também são ativistas, muitos deles, mas no geral, até mesmo amigos que não são, acho que é essa consciência de coisas até que já falámos aqui, que é uma delas é o tempo, e é eu ter calma naquele momento para perceber que isto é um trabalho que eu tenho de pôr muito em perspectiva e só com o tempo, que é muito ingrato porque só com o tempo é que tu vais perceber se aquilo na verdade fez alguma diferença ou não. E ter uma comunidade forte também, uma comunidade que te... Porque no fundo nunca és tu não podes pôr também o peso nos teus ombros de que és tu que vais acabar com tudo o que está de mal no mundo. Somos todos e temos mesmo de ser todos, é a mesma coisa coletiva, portanto claro. Também é essa interdependência que me faz sentir, ok, eu estou a fazer parte de um todo. E às vezes uns estão mais cansados para os outros descansarem e vice-versa, não é? Também é ok quando tu precisas estar um bocadinho mais off e estão outros a lutar por ti e depois vens tu outra vez com energia e pronto, e é esse equilíbrio, mas sem dúvida que sim, que houve já vezes em que quando o Trump foi eleito, às vezes não é em momento nenhum e outras vezes em momentos específicos de como é que isto está a acontecer, não é? E saberes que isso anula tudo o que tu muitas coisas, não é? Sim. Que isso tem potencial de anular muita coisa para a qual tanta gente tem vindo a trabalhar e gente que deu a vida em anos anteriores.
E portanto às vezes é isso, é cansativo. Sim. Mas pronto, mas vale a pena. Eu acho que no fundo depois, assim, versus todos os dias em que isto me deu propósito e que me faz uma pessoa muito mais feliz por causa disso, compensa. Sim, e alguma vez sentes que, por isso que estás a dizer de ser um projeto de vida, não é? Porque no fundo vais ter, lá está, o tempo é que vai fazer a diferença e aí é que tu vais percebendo aquilo que efetivamente estás a mudar. Achas que isso também te torna um bocadinho sempre insatisfeita? Tipo, Sim. Não consegues definir um momento que, não, aqui eu atingi já um grande objetivo meu e se calhar vais estar assim para o resto da vida, não é? A achar que... Não dá, e há uma coisa interessante que Achei uma eterna insatisfeita. Exatamente, é mesmo. É uma eterna insatisfeita. E há uma coisa que é interessante que é... o objetivo de todos os movimentos sociais nascem com o objetivo de acabarem, não é? Quando já não for preciso lutar pelo feminismo, acabou e farsi. Pronto. Portanto, nós no fundo só queremos é acabar. E há uma tal, já não lembro de quem é, mas de alguém que diz isso, que é, qual é que é o objetivo imagina, da tua organização? E ele ou ela diz, olha, é acabar, porque quando acabarmos quer dizer que isto está tudo bem. E é muito isso. E provavelmente não vai acabar ainda no meu tempo de vida. Sim. É? E portanto isto é mesmo uma coisa que é, eu estou a contribuir ou estou aqui a fazer um trabalho do qual eu gostava de olhar para trás quando for muito velhinha e sentir que poder contar uma história, não é? De um progresso que se fez durante o meu tempo de vida. Mas lá está, eu sei que vou falecer a saber que fiquei a meio caminho, não é? Que isto foi só uma passagem, eu fui só mais uma e ainda bem, porque eu quero é que existam muitos e muitas e pronto, e que isto é uma história, eu acho que é sempre uma história em que nós vivemos com muita urgência no presente, mas que é super a longo prazo. Olha, muito interessante o que disseste agora e até de um ponto de vista pode parecer negativo, mas eu acho que é super positivo. Acho mesmo. Acho que é uma ótima... acho que acabaste o podcast com desmotivar. Não, eu acho que é uma ótima forma. Se pensarmos exatamente naquilo que tu estavas a dizer, quando tudo acabar, quer dizer que está tudo bem. Imagina, a sociedade em harmonia é o que nós queremos. Estamos num mundo utópico. Sim. Ainda vai haver um grupinho de progressistas que ainda acham que mas eu não sei o quê. Ai, meu Deus. Bem, Carolina, obrigada. Obrigada eu. Gostei Foi muito. Muito bom. Gostei muito. Acho que ficámos todos um bocadinho menos ignorantes contigo, que é o mais importante. Que é o mais importante. Beijinhos a todos e até para a semana. Obrigada.